pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou Jaqueline, professora de Geografia, mas vocês podem me chamar de Jaque. E a partir de hoje, nós vamos começar uma bela viagem pelo mundo da Geografia. Vem comigo! Bom, gente, nessa aula de hoje, para a gente começar o nosso assunto, nós vamos entender um pouquinho sobre o que é a geografia, sobre o que essa ciência tão maravilhosa tem a nos oferecer, certo? Então, nós vamos compreender da onde ela surgiu, para onde ela, quais os caminhos da geografia, certo? Que a gente pode aprender, qual o objeto do conhecimento dessa disciplina tão importante na nossa vida. Bom, primeira coisa que a gente tem que perceber, vamos entender o que significa a palavra, para a gente poder entender o que significa o conceito. A primeira coisa que a gente tem que observar é aqui, geo. Geo é igual a terra. E grafia é descrição. A gente também pode colocar como escrita sobre a terra, tá? Como se nós estivéssemos descrevendo o planeta Terra. Então, essa que é a ideia, do conceito de geografia. E é isso que essa ciência tão maravilhosa vai nos oferecer, uma descrição sobre o nosso planeta. Mas quando a gente pensa em geografia, a gente tem que entender, que não é simplesmente estudar só a natureza. Muitas vezes a gente fala em geografia, a gente imagina um rio, a gente imagina uma serra, uma montanha, mas na verdade a gente tem que entender que a geografia é uma rede de relações. São as relações que existem entre o meio natural e o meio humanizado, ou seja, entre nós, homens, e a natureza. O que a gente vai relacionar? O que a gente vai poder extrair de conclusão dessa troca entre o meio natural e o meio humanizado. Bom, então olha só, o que eu coloquei aqui para a gente. Trata-se da ciência que estuda e descreve a superfície terrestre, tudo da superfície terrestre. Estabelece uma relação entre os elementos naturais e humanos. Quando nós, homens, fazemos qualquer ação sobre o meio, nós estamos modificando o espaço geográfico. E essas ações podem ser desde coisas muito pequenininhas até grandes ações, Infelizmente, a gente tem visto que o homem nem sempre exerce sobre o meio as melhores ações. Mas desde pequenos, por exemplo, se a gente pintar uma parede da nossa casa, se a gente trocar um móvel de lugar, a gente vai ter essa ideia de transformação do nosso espaço, mesmo que aquilo não impacte ninguém, só a gente ali, ou a nossa família. Mas a gente vai ter essa ideia de transformação. Já a gente vê tantas pessoas aí destruindo o meio ambiente, destruindo florestas, poluindo rios. Essas são ações de âmbito maior, infelizmente muito prejudiciais, à nossa vida, à vida animal, enfim, à vida vegetal. Então, é exatamente aí que a gente vai começar a tirar as nossas conclusões da geografia ao longo das nossas aulas, Então, ao longo das nossas várias aulas que nós vamos ficar juntos, nós vamos entender e vamos aprender como o impacto do homem cria e recria o espaço geográfico. O espaço geográfico vai desde uma floresta até a nossa casa, até esse estúdio que eu estou aqui agora, ou até a sala de aula de vocês. Bom, e da onde surgiu a geografia, Na verdade, as ciências geralmente são muito antigas, ela tem sua origem nas civilizações orientais, mas a geografia moderna, ela vai crescer e vai se desenvolver nas civilizações ocidentais. Então, se a gente pensar ali na Europa, principalmente, na Europa Ocidental, mais precisamente no que hoje é a Alemanha. Na verdade, a gente tem um grande geógrafo, na verdade vários, mas um dos principais geógrafos que a gente teve no mundo foi Alexander von Humboldt, o mais conhecido como Humboldt. O Humboldt, ele foi um naturalista, porque nessa época nem existia o termo geógrafo ou geografia. Ele foi um naturalista que estudava as paisagens naturais, mas que também estudava filosofia. E foi aí que começou essa ideia de cruzar, de relacionar o meio natural, o meio físico, com as ações humanas, certo? O Humboldt viveu na Prússia, em Berlim, que hoje é a atual Alemanha. E aí ele começou a viajar pelo mundo, inclusive teve aqui na América Latina, teve no Brasil, descobriu uma bela corrente marítima na altura do Peru. E aí ele começa a trazer para a gente o que seriam as bases da geografia moderna e as bases da geografia que nós vamos estudar durante todas as nossas aulas. Bom,
A geografia tem uma grande importância no conhecimento do espaço. Ela nos leva a uma verdadeira viagem pelo mundo. É o que a gente mais vai fazer aqui, é viajar pelo mundo aí de uma forma muito simples. Nós vamos viajar sem sair do lugar, né? Vocês aí, da onde estiverem assistindo essa aula, ou da onde vocês vão assistir as próximas aulas, nós vamos viajar, né? Estabelecer uma série de relações e conhecer uma porção de lugares aí pelo mundo. Vou trazer um monte de fotos bonitas para a gente ficar sonhando. Bom, e aqui a gente vai começar a entender quais são os ramos da geografia. Apesar dela ser uma ciência, ela vai se dividir em vários ramos. E cada um vai ter um objeto de estudo. E ao longo das nossas aulas a gente vai poder ver, né, e estudar e aprender um pouquinho sobre cada um deles. E a gente vai começar com a geografia urbana, certo? A geografia urbana a gente tem muito contato com ela no nosso dia a dia. Como que ela se apresenta? É na descrição das nossas cidades, na descrição do meio urbano. Como ele se apresenta, né? É um meio urbano grande, é uma cidade menor, é uma cidade que tem muitos, poucos problemas ambientais, é uma cidade com muitos prédios, ou não, com muitas casas. Qual o tamanho da população, como ela se estrutura, como são as vias de transporte dessa cidade. Então, se a gente trazer aqui para Araxá, seria como se nós pegássemos a nossa cidade, né, e começássemos a entender como ela surgiu. A gente pode fazer todo esse trabalho histórico, a entender que ela surgiu ali bem no centro, ali onde está ali o Museu Dona Beija, onde a gente tem hoje a fonte, né, que no passado eram outras construções, o teatro, e entender que de lá para cá, a gente observa, né, uma série de modificações nesse ambiente urbano. E a cada dia que passa, quando a gente olha para a cidade, a gente vê que ela está expandindo, que novos bairros estão sendo criados, que novos prédios estão sendo construídos. Isso tem uma dinâmica, isso tem um motivo, isso tem um porquê. Então, esse é o objeto de estudo principal da geografia urbana, certo? Bom, depois a gente tem aqui a demografia. Essa aqui a gente escuta muito falar quando a gente vê falar do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Você já deve ter visto falar, nem que seja na televisão, sobre ele. Ainda mais que esse ano é ano do censo, a gente vai passar o ano todinho escutando falar sobre o IBGE. É a demografia que vai dizer para a gente quantas pessoas existem em Araxá, quantas pessoas existem no Brasil, qual o país mais populoso ou menos populoso do mundo. Isso é muito importante, porque a partir daqui os governos vão poder começar a estabelecer ações para oferecer aquilo que a sua população necessita, né? Então, se a gente vai ter uma população de crianças, esse governo precisa saber disso. Para saber o quê? Quantas creches, quantas escolas eu preciso para atender a minha população? Ah, não, eu vou ter uma população de idosos, eu vou precisar de casas de repouso, talvez uma estrutura hospitalar para atender esses idosos. Então, ela é muito importante para que a população seja atendida nas suas necessidades. Na verdade, todas elas são importantes para que a população seja entendida nas suas necessidades, mas a demografia ela tem essa cara de quantificar quantas pessoas eu tenho. Certo? Bom, depois a geografia econômica. Essa aqui, toda vez que a gente está vendo televisão, olha a internet, ou enfim, escuta o rádio, e eles começam a falar assim, nossa, a taxa de desemprego no Brasil aumentou, ou, nossa, o nosso PIB caiu, ou, agora nesse cenário pandêmico, a pandemia vem trazendo prejuízos econômicos. É essa geografia aqui que vai nos ensinar sobre isso, que vai nos mostrar sobre isso. Por quê? Eu vou falar aqui, qual o ritmo de crescimento do nosso país? Como está a nossa economia? Ela está favorável ou ela não está favorável? Como vai ser no futuro? Eu vou conseguir um emprego ou não vou conseguir um emprego? Como meu país está crescendo? Então, é através dessa geografia que eu vou conseguir fazer essa análise do mercado de trabalho, né, do nosso crescimento econômico, e, infelizmente, das nossas crises econômicas. Então, é através desse tipo de estudo. Depois nós temos a geografia física, a mais bela de todas. E aqui eu já trouxe de cara uma foto maravilhosa, só para vocês poderem imaginar o que a gente vai ver durante as nossas aulas. Essa aqui é o Monte Roraima, na verdade é um monte, mas é uma chapada, né? Plano e alto, aqui a topografia a gente vê, parece que passou uma faca, né? E cortou o Monte Roraima. É a chapada mais alta do mundo, brasileira, né? E, para mim, realmente é uma das imagens mais lindas que a gente tem no país, mas a gente vai ver muitas e muitas outras maravilhosas. A geografia física,
a gente vai estudar tudo que é de aspecto natural. Então, a gente vai ver relevo, vamos ver clima, vamos ver sobre as rochas, sobre vulcanismo, sobre terremotos, vamos estudar o clima. Então, todas essas relações naturais que a gente tem, hidrografia, esqueci de dizer que são os rios. Então, todas essas relações naturais, esses aspectos relativos à produção da própria natureza, a gente vai aprender aqui com a geografia física. As fotos mais bonitas que nós vamos ver de todas as nossas aulas vai ser aqui, pode ter certeza. Bom, e aí, por fim, a geopolítica. Essa aqui é meu xodó. E acredito que vocês vão gostar muito também. Aqui eu coloquei pra gente o símbolo da ONU, porque a ONU é muito representativa, né, a Organização das Nações Unidas, e é a partir daqui que a gente vai estudar as relações que os países têm no âmbito internacional. Por exemplo, a gente está vendo agora, infelizmente, né, vários conflitos, eles sempre estão presentes, as guerras, todos esses conflitos estão aqui no âmbito de estudo da geopolítica. A gente está vendo esses dias sobre o conflito da Rússia e da Ucrânia. Imagino que alguém que passou os olhos aí pela televisão, escutou ou leu alguma coisa, deve ter visto falar sobre esse conflito. É uma ameaça? Sim. É um conflito? É uma relação geopolítica? Sim. É um conflito, é uma relação conflituosa internacional. Então, é objeto de estudo da nossa geopolítica. Mas tudo que o Brasil faz, pessoal, e que tem alguma relação com o externo, principalmente nas relações diplomáticas, como que a gente trata os outros países? Como que os outros países nos tratam? Como que esse relacionamento ele vai ser estudado aqui no âmbito da geopolítica, tá? Então, a gente vai poder sempre tratar de temas muito atuais aqui dentro. Geralmente é uma relação muito atual que a gente observa aqui dentro da geopolítica. Bom, agora eu vou deixar com vocês um videozinho bem pequenininho, só para a gente entender o que é a geografia sob os olhos de uma outra pessoa, certo? Olá, tudo bem? Meu nome é Lucas Cris, eu sou estudante do curso de Geografia na Universidade Federal de Uberlândia e hoje gostaria de convidá-los para refletir um pouco sobre o papel da geografia no mundo atual. A maioria das pessoas costumam pensar que a geografia é apenas uma matéria chata, vista no ensino básico. Mas hoje eu estou aqui para lhes mostrar que ela pode ir muito mais além do que isso. Primeiramente, o que é geografia? Qual o papel do geógrafo na sociedade moderna? Como os conceitos de geografia mudaram através do tempo? E também, será que a geografia é única e exata? Será que não existem várias formas de se pensar e de se formar a geografia? Bom, as respostas a essas perguntas vocês conferem agora. A geografia é uma área do conhecimento que interpreta a vida do homem e da mulher em sociedade, num processo de geografar a Terra, como nos ensina Carlos Walter Porto Gonçalves. A geografia constitui uma forma de compreensão do mundo em constante processo de renovação. Pensar a geografia implica não somente entender o papel da geografia, mas também o do geógrafo, pensar o mundo de hoje. Nossos teóricos contemporâneos indicam os anos 70, mais precisamente o ano de 1973, como o início de um novo momento histórico, pois é nesse momento que começa a se pensar sobre o conceito de globalização, a partir da cidade, estado e principalmente de nós mesmos. Tomamos, por exemplo, o seguinte: imagine se assistindo um filme americano que se passa em Nova York, mas você nem mesmo sabe o que é, nem mesmo onde fica Nova York. E é aí que surge a necessidade de globalizar. Os geógrafos utilizam as viagens, leituras, o estudo de estatísticas, os mapas para aprofundar o seu conhecimento, mas para isso ele utiliza de outras áreas do conhecimento, como a física, a matemática, a química, a própria biologia e principalmente a ecologia, para aprofundar e melhor formar o conhecimento da geografia. O estudo da geografia já se inicia desde o jardim de infância e vai até a universidade. Com ele, já é desenvolvido o sentido de direção, a capacidade de ler mapas, o sentido de tempo e de clima. Ficam, no entanto, alguns questionamentos. Se pensarmos em geografia física, visualizamos um fazer geográfico predominantemente centrado no ambiental. A leitura do ambiente não entrega somente os constituintes naturais, mas integra também estes como as políticas e práticas sociais.
Então, onde está a geografia física? A geografia física é a área do conhecimento geográfico em que se estuda a distribuição, a evolução e a integração entre meios abióticos e naturais, como, por exemplo, o solo e a atmosfera. Recentemente, a revista O Vértice fez menção a uma nova área do conhecimento na geografia física, conhecida como espeleologia. Mais especificamente, o estudo de cavernas. Para isso se requer um estudo minucioso de rochas e minerais, da climatologia, de como as chuvas interferem na formação do solo, porque isso também interfere nas formações das cavernas. Atualmente, nós falamos de um novo termo, desenvolvimento sustentável, que tem como base economia, social e meio ambiente. 3 conceitos chaves para o desenvolvimento sustentável, que também são os 3 conceitos chaves da geografia. A geografia traz a interação do meio ambiente, da economia e do social. Todos ligados formam a nossa sociedade. Até hoje, não se há um significado exato sobre o termo geografia. Até hoje há discussões. O que foi apresentado aqui foi apenas ideias de pensadores com a evolução do tempo. Mas a geografia, isso vocês podem ter certeza, nós fazemos parte dela como observadores, como interferência nesse meio. A geografia é mais do que uma matéria chata de ensino básico. A geografia é o lugar onde nós vivemos. Dessa forma, eu quero que vocês pensem na geografia como algo que pode e que é feito hoje por você também. Muito obrigado, até a próxima. Já cansei de falar, agora eu vou dar uma estudada aí, tá? Bom, e é isso, pessoal. Aqui são as nossas referências bibliográficas e eu queria então deixar esse convite a partir de hoje com vocês, para vocês nos acompanharem e aprender muito. Então é isso, até mais, pessoal. Um beijo.